Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História de vocês, sou professor do conteúdo para o nono ano também e hoje nós veremos a matéria dos problemas sociais nos Estados Unidos, de 1929 até 1939. Bora lá? Bom, antes que eu comece a falar sobre os problemas sociais nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, que é este período aí que vocês estão vendo no monitor ou na tela do celular, que é o período de 10 anos, eu queria deixar claro para vocês que esses problemas eles resultam muito nos dias atuais da própria história dos Estados Unidos. E eu decidi também fazer este vídeo para deixar claro também algumas dúvidas que vocês têm sobre o momento que o próprio Estados Unidos ele está sofrendo. Como a gente sabe, história não é algo que fica no passado, é algo atual, é algo que nós vemos nos dias atuais. Veremos também que esses próprios problemas sociais que tiveram no início da formação dos Estados Unidos, eles resultam nos dias atuais, são acontecimentos que estão tendo no próprio 2020. Bom, bora lá então. Como vocês sabem, os Estados Unidos ele é um país que fica no hemisfério norte do nosso planeta. Como vocês podem reparar também na imagem, o nosso país, Brasil, e logo acima temos a América Central e por fim a América do Norte, a região que os Estados Unidos está localizada nesta imagem do mapa, está bem definido. Professor, mas eu chego em vocês e falo, né, alunos, vocês têm que estudar os Estados Unidos. E vocês me perguntam, por que a gente tem que estudar, o professor? Não faz sentido, ué. E aí, com isso, eu trago aqui alguns dados muito importantes deste país, para vocês entenderem um pouco sobre a complexidade que é os Estados Unidos da América. Ele, evidentemente, é um país muito grande em determinados aspectos, como eu vou deixar linkado alguns para vocês aqui. Como primeiro, os Estados Unidos ele é o quarto maior país em extensão territorial do mundo, ou seja, o território dele é de 9 milhões, mais de 9 milhões de metros de quilômetros quadrados, perdoe, esse território estadunidense. Inclusive, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo que eles é feito, consumido, produzido dentro dos Estados Unidos é equivalente a mais de 21 trilhões de dólares em apenas um ano. Eles gastam mais de 36% das despesas armamentistas do mundo. Então, os Estados Unidos é o país que mais gasta em armamentos. Em 2018, gastaram mais de 600 bilhões de dólares em despesas militares. A China, para vocês terem uma base, em compensação, é o segundo país que mais gasta. Ela gastou menos da metade, mais ou menos 250 bilhões de dólares, 250 bilhões de dólares americanos. Os Estados Unidos também é uma grande influência cultural, como em filmes, músicas, livros. Também eles têm um grande desenvolvimento tecnológico, inclusive a própria rede social mais usada no mundo é o Facebook, criada lá pelo estadunidense Mark Zuckerberg. Nós temos smartphones, celulares, tablets também que são desenvolvidos nos Estados Unidos. Em 2017, eles investiram mais de 118 bilhões de dólares americanos em tecnologia. Inclusive, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil, no ano de 2019, o ano passado, exportou mais de 29 milhões de dólares de produtos para os Estados Unidos. Professor, mas e aí? Os Estados Unidos, ele de fato é um país muito importante, claro. Vamos supor, se o presidente dos Estados Unidos também ele fazer uma campanha para todos os habitantes americanos a comprarem feijão, é claro que o preço no feijão no mundo inteiro ele vai subir muito. É claro que este é um exemplo bem hipotético, porém deixa bem claro como é a importância dos Estados Unidos em todo o mundo. Então, é claro que vocês entenderam. Também eu decidi linkar esses problemas sociais nos Estados Unidos no período de 10 anos com a crise de 1929. Outros nomes que a própria crise de 29 recebe é a quebra da Bolsa de Nova York, o crack da Bolsa, Quinta-feira Negra, dentre outros. Esta crise ela foi a maior crise do século XX
inclusive afetou todo mundo. O exemplo que nós temos é o Brasil e a Europa. Aqui no nosso país, o governo comprava sacas de café para queimar e não perder o valor mundial para agradar as oligarquias dentro do nosso país devido à crise de 1929. Aqui vai criar um clima para a Segunda Guerra Mundial, ou seja, foi o maior conflito da nossa história. E também essa quebra da Bolsa de Nova York, que Nova York é a cidade dos Estados Unidos, como nós estudamos, ela ocasionou a Grande Depressão, ou seja, no período de 1929 até 39. Essa Grande Depressão é um período caracterizado por falência de empresas, desemprego elevado, escassez de crédito, baixos níveis de produção e, é claro, vai ocasionar um período de crises sociais dentro dos Estados Unidos. Para reforçar esse vídeo aqui, é para ajudar um pouco o conteúdo da crise de 1929 que nós já vimos, inclusive eu deixei para vocês o vídeo. Aqui, a sociedade americana, após a quebra da Bolsa de Valores, ela já apresentava e aumentou muito a xenofobia, que é o que? A aversão aos estrangeiros, o moralismo, que é a Lei Seca de 1920, que é a proibição de fabricação de bebidas alcoólicas. A população aqui norte-americana, após essa crise, eles começam a migrar para a sociedade em busca de melhores condições. Surgem os cortiços, são as favelas chamadas de Hoovervilles nos Estados Unidos. Inclusive, inúmeras tempestades de areia, que é o Dust Bowl, no centro dos Estados Unidos, amplia a crise humanitária após 1929. E também que vai crescer muito e se estender dentro da sociedade americana será o racismo. Estes são problemas centrais, inclusive são sentidos até os dias atuais na sociedade americana. Para entender esses problemas, inclusive eu vou focar no problema do racismo, não tem como trabalhar todos a fundo, porém será um pouco superficial para vocês terem uma noção. A gente tem que voltar à formação dos próprios Estados Unidos. A formação, inclusive dos Estados Unidos, países dos Estados Unidos, hoje vocês podem, uns amam, outros odeiam, outros até consideram um país bom, outros têm vontade de viajar, mas outros odeiam, repulsível mesmo a cultura americana. Porém, vocês têm que entender que é uma potência, um país muito importante no mundo, e é o que eu quero deixar claro com vocês. Inclusive, algumas questões sociais americanas vêm da sua própria formação. Os Estados Unidos ele era uma colônia da Inglaterra, surgiu com 13 colônias iniciais. As 13 colônias vocês podem reparar aqui na costa americana em vermelho. Estavam localizadas na costa do Oceano Atlântico, o ponto mais perto da Europa. O norte das colônias não eram propícia para plantation, ou seja, plantação grande, a plantação de açúcar ou plantação de café. Essa época aqui eles não proporcionavam por conta do clima também ser um clima frio. Inclusive, o norte dessas colônias elas priorizavam o trabalho livre. Já, por fim, o sul das mesmas 13 colônias priorizava já a plantation, como o algodão cultivado pela mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava era africana. A independência dos Estados Unidos, como que vai se dar? As 13 colônias tinham um pouco de autonomia, elas eram um pouquinho livres em relação à metrópole. O Brasil já é outro contrário. O Brasil ele era vinculado diretamente com Portugal, e qualquer coisa, qualquer lei que tinha que ser feita aqui no nosso território, a metrópole ela tinha que saber. Já os Estados Unidos ela tinha um pouquinho mais de autonomia. A Inglaterra ela não se interessava muito esse território das 13 colônias, inclusive por causa que não tinha riquezas minerais e não havia produtos tropicais. A Inglaterra então deixou meio que de lado essas próprias colônias. A Inglaterra ela vai se envolver em inúmeras guerras no século XVIII, e é claro que guerra vai impor mais impostos, e aí a Inglaterra leva mais impostos para as colônias, para eles pagarem, por conta que elas se encontravam endividadas, por causa de inúmeros conflitos que esse país se encontrou. É claro que os colonos americanos são contra esse aumento de impostos, e as tensões dos ingleses versus americanos eles crescem muito. E aí em 1776 houve a declaração de independência dos Estados Unidos. Aqui vocês podem reparar a bandeira norte-americana, inclusive essas faixas
Aqui são as faixas, as 13 faixas são relativas às 13 colônias iniciais. E a Guerra de Independência durou mais de 8 anos de conflito, inclusive teve a ajuda da Espanha e França, que eram rivais da Inglaterra. E os colonos saem vitoriosos e se tornam independentes. E os Estados Unidos, então, vai ter o seu processo de formação. Eles focam na formação do país, expandem o território, como vocês podem reparar aqui, ó, temos o território americano, que é expandido. Antes era só apenas na costa do Oceano Atlântico, agora vai até o Pacífico. E em 1776 tem a primeira Constituição e a única Constituição dos Estados Unidos. Nós tivemos 8, o Brasil em toda a história teve 8. Já os americanos eles têm apenas uma Constituição. E aqui dentro dessa Constituição a escravidão ela seria legal, por conta que os estados do sul dos Estados Unidos eles eram escravistas, já ao norte eles eram livres. E aí em 1861 se torna presidente um rapaz chamado Abraham Lincoln e ele escreve a 13ª emenda da Constituição, que declara a proibição da escravidão em todo o território americano. E aí inicia uma crise racial dentro do país. O norte, os estados do norte, eles proíbem a escravidão e o sul mantém a escravidão porque eles se baseavam no plantation, né, a produção inclusive de algodão em massa. E aí não havia o consenso entre a Federação Norte-Americana, ou seja, os países federados, que compunham o país norte-americano, eles não eram consenso nessa questão de escravidão. O norte queria livre e o sul queria ainda a escravidão. E com isso se dá início à Guerra Civil Americana, de 1861 até 1800 de 1861 até 1869. O norte, eu escrevi errado, mas eu digitei errado, perdoe, mas é este período. O norte, ele tinha o trabalho livre e o sul contra o trabalho escravo. Os estados, eles entram em conflito. O norte sai vitorioso e todos os escravos no sul são libertos. O norte, inclusive, vai impor seu estilo econômico ao sul, porém os libertos não conseguem melhores condições de vida. E aí, em 1870, tem a 15ª emenda da Constituição Americana, que qualquer pessoa poderia votar sem distinção de raça dentro dos Estados Unidos. Eu coloquei aqui para vocês a bandeira do norte, que é aqui a bandeira dos Estados Unidos, e do sul. Bom, inclusive vai ser um problema mundial o racismo dentro dos Estados Unidos, que em 1822 já era discutida a abolição em todo o mundo. O Brasil só vai abolir a escravidão em 1889, inclusive vai ser o último país da América a abolir. No ano de 1870 surgem leis de Jim Crow, que Jim Crow era representando de um negro americano, inclusive a imagem de um negro americano bem racial, criado por brancos dentro dos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? Essas leis elas são uma pressão de políticos dos Estados Unidos, dos estados do sul. Alguns estados retomam as políticas racistas dentro dos Estados Unidos, e aqui a ideia dessas leis de Jim Crow que são iguais, mas separados. E o exemplo são banheiros separados, bebedouros, bancos públicos. Inclusive vocês podem reparar aqui a imagem que eu deixei linkado, um bebedouro para brancos, white em inglês, e ao lado um bebedouro para um negro. Sim, era comum em vários estados dos Estados Unidos esse tipo de lei. E aí no século XX surge a Primeira Guerra Mundial, que dura 4 anos. Inclusive milhares de negros vão para a guerra e são condecorados nos Estados Unidos. Também houve a Segunda Guerra Mundial, e milhares de negros vão para a guerra e também são condecorados. Porém, ao momento que eles retornam aos Estados Unidos, eles são totalmente maltratados por sua população. E aí o Henry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele fica indignado com essas leis dos estados, de alguns estados norte-americanos. E aí vai iniciar inúmeras medidas para o fim da exclusão social dos negros. E porém, o bom é que continua com outros presidentes o fim dessas medidas totalmente
totalmente que maltratavam as pessoas. Inclusive, vocês reparam aqui, eu coloquei a imagem do Truman. E no ano de 1964 vai ter o Ato dos Direitos Civis, que são os fins das leis de segregação. Então, agora nenhuma pessoa por cor ela seria excluída dentro do ambiente americano em alguns estados. A pessoa ela poderia frequentar os mesmos lugares, ela poderia sentar nos mesmos bancos de praças, dentre outras coisas. Esta lei ela proibiu qualquer forma de discriminação e alguns grupos se radicalizam, inclusive tanto os grupos racistas e negros. A gente tem um exemplo aqui de uma organização supremacista branca, a Ku Klux Klan, a famosa KKK. Temos a organização dos Mãos Negras, que lutavam pelo direito dos negros, e dois nomes muito importantes e ganharam destaque neste âmbito foi o Malcolm X e o Martin Luther King. O Malcolm X, os dois eles lutavam pela causa negra, porém um era mais radical, o Malcolm X, e o Martin Luther King ele já era mais calmo, mais tranquilo, ele era a favor da paz, que todas as pessoas, sejam negras ou brancas, elas deveriam coexistir em forma bem plana e de paz. Inclusive os dois serão assassinados. Bom, um pouquinho sobre a cultura, inclusive o Malcolm X ele vai influenciar o Magneto, que o Magneto ele trazia esse discurso para o autor do Magneto. Ele vai se inspirar no Malcolm X, ele trazia o discurso que os mutantes não poderiam conviver em paz com os seres humanos, e vai ser muito espelhado nos discursos de Malcolm X. E o Martin Luther King ele vai inspirar o autor dos X-Men a fazer também o Professor Xavier, que o Professor Xavier já é daquela questão que as pessoas brancas e negras elas podem, os mutantes e os humanos eles podem viver de forma pacífica. Também uma série que retrata muito bem para vocês essa questão de racismo dentro dos Estados Unidos. Creio eu, vocês já assistiram, ou se não assistiram, assiste, porque é bem legal. Todo Mundo Odeia o Chris, que representa um menino da periferia nos Estados Unidos, com seus dois irmãos, seus pais, que recebem inúmeras formas de racismo. E também, a partir da década de 1960, começam a surgir heróis negros, como o exemplo do John Stewart, que é o Lanterna Verde, dentro do universo da Liga da Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Este vídeo é para ajudar o conteúdo, inclusive para ajudar nos dias atuais essas questões sociais que estão tendo dentro dos Estados Unidos, e um pouquinho para ajudar a compreender a crise de 1929 também, que ela deixou inúmeros males até os dias atuais, como a crise racial, social, dentre outras coisas que cresceram muito durante essa própria crise na quebra da Bolsa de Valores de 1929. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Tchau!